se perguntou como estava o imaginário português com relação à colônia brasileira? Será que eles tinham uma visão positiva ou negativa? Quais foram as principais justificativas para o processo colonizatório? Meu nome é Nayara e eu vou esclarecer essas dúvidas. Vamos lá? Pessoal, antes da gente começar a falar sobre o assunto que eu irei abordar aqui hoje, acho muito importante eu relembrar vocês que eu tenho 3 vídeos onde eu falo sobre o Brasil colônia. Neles eu apresento aspectos políticos, econômicos e também como estava o imaginário europeu, tá? Vou deixar o link deles na descrição do vídeo de hoje. Agora, se você optar para ir para o início da playlist e depois retomar o assunto aqui de hoje, é só você clicar no cardzinho que aparece aqui na tela, que ele vai diretamente para o início dessa playlist. E depois que você assistir os 3 vídeos, automaticamente você vai entrar no vídeo de hoje, tá bom? Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai entender mais profundamente como estava esse imaginário europeu no período da colonização brasileira. Também vamos entender quais foram as justificativas para a colonização da América e essa questão da hedenização e demonização do continente americano. Bom, a conquista do continente americano é marcado por uma bifrontalidade. O que isso quer dizer? Tinham 2 frentes que norteavam essa colonização americana, tá? A primeira delas era incorporar novas terras à Europa. E a segunda, e que para nós aqui vai ser muito importante para entender esse pensamento europeu, é ganhar fiéis para o catolicismo, tá? Vamos entender o papel da igreja na colonização do continente americano. A igreja tinha por objetivo principal salvar indígenas, porque eles acreditavam que esses pagãos não chegariam ao reino dos céus. Então era muito importante para a igreja salvar esses indígenas e, consequentemente, conquistar mais fiéis para a fé católica, tá bom? Essa ação da igreja justificava muitas das ações colonizatórias, tá? E aí, as empresas ultramarinas, que são as grandes navegações, além de colonizar, né, essas novas terras, ela propagava a fé. Era um meio de aumentar os fiéis na fé católica, tá bom? Todos os missionários da igreja eram considerados soldados, porque eles iam enfrentar esses pagãos, iam conquistar esses infiéis, tornando os católicos fiéis à igreja católica, tá bom? Para a igreja, os indígenas eram considerados bárbaros, quase animais mesmo, por não conhecer a fé católica, tá? Bom, com isso, a colonização, ela tem essas 3 frentes, tá? Que, segundo os preceitos da igreja, tá? É importante a gente ressaltar isso. Que é a dilatação da fé, aumentar os fiéis na concepção católica, né? Nos segmentos do catolicismo. A colonização propriamente dita, né? Que é a expansão de território europeu, no caso nosso português. E com isso a gente consegue fortalecer o poder do rei, da monarquia portuguesa. Então, o rei sempre vai estar aliado à igreja nesse processo colonizatório, dizendo, enfatizando os preceitos religiosos para justificar as ações colonizatórias. Por isso que há uma aliança entre o rei e a igreja, tá bom? Agora, a gente vai entender o papel dos colonos diante dessa questão religiosa no processo de colonização, tá? Os colonos, além de descobrir as riquezas, ele tem que enriquecer os céus. Ele enriquece os céus convertendo em fiéis, tá? Para conseguir fixar esse pensamento nos colonos, tanto a igreja como esse poder monárquico, que através de narrativas, cartas e difusão de conhecimento e pensamento, ele fala o seguinte para os colonizadores, né, os colonos. Ao trazer fiéis para a fé católica, Deus vai providenciar o encontro do ouro e da prata. Então, você converter em fiéis acaba trazendo a providência divina, que é de encontrar o ouro e a prata.
Com isso, os líderes religiosos, juntamente com esse discurso do monarca, vendiam a ideia de que tudo era proveniente de Deus, do divino, né? Deus proveu tudo, inclusive a descoberta do território brasileiro, tá bom? E aí, nesse sentido, os homens tinham por obrigação produzir riquezas materiais, e aqui ele está relacionado à exploração da natureza, e também produzir riquezas espirituais, que no caso é resgatando as almas dos infiéis para a Igreja Católica, tá? Bom, vamos entender um pouquinho mais essa ação divina no processo colonizatório, tá? O Brasil tem uma natureza divina, paradisíaca, e essa ideia foi muito difundida na Europa pelas cartas que vinham do território brasileiro e também dos visitantes que aqui estavam, quando chegavam lá na Europa, difundiam a ideia de que estavam chegando no paraíso, tá? Considerando o Brasil o paraíso terrestre, como se fosse o jardim do Éden, segundo os dizeres bíblicos, tá? Isso ocorreu porque eles se depararam com terras férteis, uma rica vegetação e um clima muito favorável para a produção de novas culturas dentro do território brasileiro, tornando esse território brasileiro, de acordo com essas narrativas, o mundo natural perfeito, onde está a perfeição do mundo natural. E aí eles edenizam, tornam o Brasil como se fosse um jardim do Éden mesmo, né? A colônia torna sendo o paraíso terrestre, trazendo a vontade de diversas pessoas de virem para o território brasileiro e colonizar. Bom, pessoal, agora a gente vai entender essa ação colonizadora, né? Como eu já disse anteriormente, eles encontravam as justificativas na cristianização, né? E para eles poder justificar as ações colonizatórias, como eles foram tão ferozes e tudo mais, eles tinham que difamar os homens americanos, né? E aí eles consideravam os indígenas bárbaros, animais e demônios, né? E dessa forma eles vendiam essa imagem desses sujeitos na Europa. E com isso eles conseguiam justificar, inclusive, a escravidão que eles tinham para com os indígenas e futuramente para com os negros africanos, tá bom? Dessa forma, o processo colonizatório pode ser considerado, ele foi marcado pela relação entre a edenização, né, onde eles consideram um território brasileiro, a colônia brasileira, como se fosse o jardim do Éden devido à sua exuberância de natureza, clima e vegetação, e também a demonização do homem que aqui habitava. Porque dessa forma eles conseguiam justificar essa ação colonizadora que havia ali naquele período. Bom, pessoal, eu vou voltar a falar sobre o Brasil colônia e suas características, mas eu vou deixar aqui como indicação o filme Desmundo. Esse filme mostra muito bem esse processo colonizatório, né, onde há uma demonização com relação ao sujeito americano e também essa edenização para com o território brasileiro. É um filme riquíssimo, é uma produção brasileira, super recomendo ele, tá? Deixo também como leitura, né, que foi o texto que me deu base para produzir esse vídeo, o texto da Laura de Melo Souza, O Novo Mundo entre Deus e o Diabo. Muito fácil de ser encontrado aí na internet. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe, comente, porque dessa forma você ajuda a aumentar a visibilidade do canal e outras pessoas têm acesso a esse conteúdo. Se inscreva no canal para continuar acompanhando as novidades que eu irei estar postando, tá bom? Muito obrigada!